que nos foi revelado através do teu Filho amado, Jesus, ao qual oramos agradecidos nesse momento. Amém. Amém. Pastor? Boa noite, irmãos. Aqui. Tá. Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 ao 18. Amém? Gálatas capítulo 6, vamos ler do 10 ao 18. Do 10 ao 11 tem uma transição, então a gente vai ler para a gente pegar a transição, diz assim. Todos acharam amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos fazer essa leitura. Diz assim, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aí ele entra num outro assunto aqui, um assunto que eu volto a tratar, versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com os vosso espírito. Amém. Poder sentar, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu não sei se dá para ouvir. Amém. Nós vamos ler um pouquinho mais detalhadamente esses versículos, mas a gente vai se apegar mais a um assunto específico. Não é? Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para que pudesse livrar os crentes da Galácia de uma investida judaizante, né, que estava se abatendo, na verdade, sobre aquela igreja. E é interessante que Paulo, ele, quando trata com essa igreja, ele é direto, ele é duro, sem deixar de ser amoroso. Né? Nós vemos talvez aqui um Paulo um pouco mais maduro. Né? Ele vem tratando de um assunto no início do capítulo 6, ele vem falando a respeito da questão de praticarmos o bem, ele nos incentiva a praticarmos o bem, e ele vem falando disso até o versículo 10. Versículo 10 ao versículo 11, ele muda o foco do seu assunto. Versículo 11, ele diz assim, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. A parte final desta carta é escrita por próprio apóstolo Paulo. Né? As partes anteriores não, mas aqui para frente ele escreve com as suas próprias mãos. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Né? Aqui daria um tema daquelas pessoas que não abraçam a fé verdadeiramente
e não tomam a bandeira de Cristo com medo de sofrer reprimendas, não dos judaizantes, mas do mundo. Né? Tem uma vida muitas vezes dúbia, eles ora são do exército do Senhor, ora estão procurando agradar o mundo com os seus valores, as suas práticas, né? Mas ele diz no versículo 12, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. 13. Porque nem ainda estes mesmos que estão querendo obrigar-vos a se circuncidar, nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei. Ou seja, é uma hipocrisia o que eles estão fazendo, porque eles se circuncidam para somar algo à salvação, ensinam as pessoas a circuncidarem, mas eles mesmos não guardam a lei. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas querem que vos se circuncideis para se gloriar na vossa carne. Ou seja, eram pessoas que estavam dentro da igreja e que faziam proselitismo a fim de apresentar aquelas pessoas que eram enganadas pela sua falsa doutrina como um troféu. Como se dissesse assim, ó, alcancei mais um, converti mais um, né? A minha oratória prevaleceu sobre a dele, os meus argumentos venceu os argumentos dele, né? Alguns dessas pessoas que estavam ali, eles queriam que os Gálatas, que eram os crentes da Galácia, fossem circuncidados. Existiam várias razões, não só essa. Mas uma das razões principais era que eles queriam se gloriar naquelas pessoas que eles conseguiam confundir e trazer para a sua linha de pensamento, né? Eles queriam se vangloriar, exibindo essas pessoas, esses irmãos que eles conseguiam tirar da sua firmeza na fé como um troféu. O versículo nos diz, o 13, né? Querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Ou seja, eles querem que vocês façam a circuncisão porque eles querem se gloriar na vida de vocês, né? Na condição de vocês. O verso 14 continua dizendo, que eu quero acabar. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Aqui Paulo já coloca um contraponto. Eles procuram glória, mas eu não quero glória nenhuma. Nunca quis glória de ninguém. Quando eu falo assim, longe de mim gloriar-me, ele está falando assim, o que eu digo para vocês, eu digo pensando no bem espiritual de vocês, não porque eu queira algum tipo de glória. Como aqueles que forçam vocês ou enganam vocês com palavras a fim de que vocês sejam circuncidados para que eles recebam algum tipo de louvor, algum tipo de ostentação, algum tipo de glória. Paulo já disse, o meu objetivo não é glória. 14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz, né, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não vamos parar, porque não é o assunto que eu quero tratar. 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, né, aquele sinal da aliança com Deus, nem a incircuncisão tem virtude alguma, levando em conta a questão da justificação e da salvação. O que realmente importa na questão da salvação, da justificação, ele diz, mas sim o ser uma nova criatura. Não é? Ele está dizendo o seguinte, o que importa na vida de vocês, não é se vocês obedecem determinadas leis, determinados ritos, o que importa na vida de vocês é se vocês foram regenerados. Se vocês realmente se converteram, se vocês realmente em Cristo foram feitos uma nova criatura, linkando com o estudo de domingo, onde fala em 1 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, pela fé, pela dependência de Cristo e não por qualquer tipo de prática. Amém? Versículo 15, então, fala, o que importa é ser uma nova criatura. Paulo deixa bem claro, e ele explica aqui com toda a força, irmãos, que ele pode
afirmar com o aval de Deus, e ele assim o faz com toda a força, dizendo que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer tipo de importância quando o assunto é salvação. Quando o assunto é ser uma nova criatura, quando o assunto é ser salvo. O que interessa é, de fato, se a sua fé está depositada na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. É o que ele está passando para esses irmãos que lá no início ele chama de idiotas. Ele fala, ó insensato Gálatas. A tradução livre é idiotas, por isso que ele foi duro. Ele está dizendo, o que importa é a fé em Cristo, está dizendo para esses irmãos. Fé em Cristo que trará resultados. Não é obra para alcançar a fé e a salvação, mas é fé e salvação que leva à obra. É o que ele está passando para esses irmãos. O que interessa é de fato, e na realidade, é a fé e a confiança em Cristo. Fé que dá condição ao homem de ser uma nova criatura, que faz do homem uma nova criatura. Por isso ele diz no versículo de número 16, e a todos quantos andarem conforme esta regra, qual é a regra? Fé em Cristo para a justificação. E a todos quantos andarem segundo essa regra, ele diz, paz, misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Quando ele fala regra, regra é a doutrina da justificação pela fé em Cristo, que é o sustento dessa epístola, é o centro, é o ponto central que ele passa aqui para esses irmãos. A qual regra eles estavam se afastando, eles estavam indo para longe dessa regra. E nós sabemos que qualquer tipo de afastamento de qualquer uma das doutrinas que a Bíblia nos apresenta trará problema, sofrimento, dificuldade, divisão, pesares. Versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete. Ele vai dizer aqui que o propósito pelo qual esses falsos líderes estão fazendo o que estão fazendo é completamente do propósito e objetivo que me leva a escrever a verdade a vocês. Eles estão falando assim, é como se ele dissesse assim, não me questionem, porque vocês bem me conhecem, como bem conheciam Paulo, na verdade. Eles dizem, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Não é? Depois que Paulo explicou de uma maneira, eu diria, tão claro, porque a gente vê que é claro o que ele está passando para nós aqui, depois dele ter explicado de uma maneira tão clara a doutrina da justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo, Paulo diz de maneira, eu diria até autoritária, e nós vemos aqui, eu não diria que seria uma falta de paciência, mas ele está sendo enfático, inciso no que ele está dizendo. Então Paulo diz aqui de uma maneira até forte, é como se ele dissesse assim, estou explicando para vocês e não me deem mais trabalho a respeito deste problema. Né? Muitas vezes a palavra é dirigida a nós dessa forma, onde o Senhor, por meio da explanação da palavra, a aplicação do Espírito Santo, nos ensina a mesma verdade várias e várias e várias e várias vezes. Isso mostra que ele esperava, ou pelo menos era o objetivo dele, que eles ficassem satisfeitos e estivessem a contento aquela explanação a respeito da justificação pela fé que ele acabara de passar para eles. Ele achava que aquilo deveria ser definitivo de uma vez por toda para resolver aquele problema. Não é? Por isso ele diz que ele esperava que fosse o suficiente aquilo que ele havia escrito. E ele esperava então que eles obedecessem esta verdade explanada, explicada e esclarecida por ele, aqueles irmãos. Versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com todo o vosso espírito. Amém.
É interessante que aqui Paulo chama eles de irmãos para mostrar a sua afeição e para deixar bem claro que Paulo não era maior do que eles. E eles não eram menor do que Paulo. Ele se coloca no mesmo patamar, somos todos irmãos. Por isso que ele diz que Paulo chama eles assim, para mostrar a sua afeição para com aqueles irmãos, apesar da aspereza com que Paulo vem tratando, na realidade, esses irmãos, não é? E mostrar a sua humildade, a sua condescendência que ele possui em relação àqueles amados irmãos daquela região da Galácia. Ele se coloca em um mesmo nível, né, com eles. E quando ele se coloca no mesmo nível com eles, ele está mostrando que ele não é como aqueles falsos mestres que queriam estar acima e queriam louvores, queriam ostentação, queriam se aparecer. Não é? Ele fala que eu não sou como esses orgulhosos, falsos mestres, que tinham objetivos escusos e não a glória de Deus, não é? Nós vemos no versículo 17 que ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver que ele usa todo o argumento bíblico que ele tem, que condiz com toda a escritura, e ele fala assim, ó: eu não sou nenhum tipo de oportunista, como esses outros homens são. Eu verdadeiramente trabalho na obra, eu verdadeiramente sou servo de Cristo, eu verdadeiramente me entreguei à pregação do Evangelho, me entreguei à implantação de igreja, a minha vida não pertence a mim, pertence a Cristo, né? Ele diz no capítulo 2, versículo 20, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a prova que ele traz aos olhos desses irmãos que já o conheciam eu trago no meu corpo as marcas de que eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso que ninguém testifique de mim, essas marcas estão no meu corpo. É óbvio que ele está falando de marcas que ele recebeu, açoites, não é? Apedrejamento, simplesmente por estar servindo a Cristo e pregando o Evangelho. Não é? Então ele fala assim, traga em meu corpo, diz Paulo. E ele fala isso, irmãos, não tenho dúvida, de forma enfática. Eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. As experiências pelas quais Paulo tinha passado, por amor a Cristo e pregação ao Evangelho, poderia se comparar, talvez, eu diria, com os pregos das mãos de Cristo. Porque foram sofrimentos, na realidade. Foram dificuldades. Mas ele nos fala a respeito dessas marcas. Essas marcas, no grego, significa estigma, que ele trazia no seu corpo. Existiam algumas pessoas que tinham algumas marcas no corpo. Não é? Essas marcas, estigma significa perfuração ou qualquer tipo de agressão feito ao seu corpo. Existiam aquelas pessoas que faziam marcas por seus deuses, né? Que é o que muito tem a ver com as tatuagens hoje, né? As pessoas não querem linkar ou simplesmente não obedecem porque ignoram a verdade. As pessoas faziam, então, marcas, essas marcas muitas vezes era a ferro quente, né? Ou simplesmente riscavam o seu corpo. E, na verdade, era um antigo costume oriental se fazer isso na realidade, né? Escravos, soldados, todos se marcavam. Por exemplo, os soldados romanos, eles faziam uma marca no seu braço, ou com o nome do seu capitão, ou com o nome da sua legião. Só que, diferentemente dessas pessoas que se marcavam a si próprio, Paulo não se marcou a si próprio. As suas marcas eram consequências do serviço a Cristo e da pregação do Evangelho. Então, tinham marcas que comprovavam, que realmente deixava de uma forma bem clara para quem quisesse ver o que custou a ele servir a Cristo e pregar o Evangelho. E quando eu falo assim, fisicamente, sem falar os outros tipos de sofrimento, psicológico e todos mais que ele sofreu. Não é? E Paulo aqui,
ele está se referindo realmente, literalmente, a cicatrizes, né? Às vezes eu fico pensando quantas marcas e quantas cicatrizes Paulo tinha no corpo. Eu não sei que tipo de marca pode deixar uma pessoa que é apedrejada até as outras pessoas acharem que ele está morto, né? Quando aconteceu isso com ele, assim, ele só parou de ser apedrejado porque pensava que ele estava morto. Daí os apóstolos se cercaram dele, né? As pessoas chegaram dele, ele levantou, deu uma esfregadinha e para dentro da cidade, Jesus Cristo novamente, pregando as pessoas. Não é? Eu não sei que tipo de cicatriz ele carregava no seu corpo. Cicatrizes que ele adquiriu por amor a Cristo, né? Não porque ele quis fazer, mas porque foi imposto fisicamente a ele, por pregar o Evangelho. E eram estas cicatrizes que mostravam o seu trabalho e a sua dedicação, a sua fidelidade e a sua devoção ao Senhor Jesus Cristo. E ele usa essas suas feridas, essas suas marcas recebidas pelo serviço e pelo amor a Cristo para fundamentar a sua sinceridade e o seu serviço e a sua lealdade em detrimento daqueles outros falsos mestres, não é? De um serviço verdadeiro prestado a Cristo. Paulo diz: levo em meu corpo as marcas e cicatrizes que dão testemunho perante aquele que me recompensará. Hoje, irmãos, dificilmente alguém vai trazer algum tipo de marca por servir a Cristo, não é? Pelo menos no nosso país, nos países vizinhos, eu não conheço ninguém que foi açoitado e apedrejado porque estava pregando o Evangelho. Então, dificilmente isso vai acontecer nos nossos dias, pelo menos por enquanto, não é? Por conta de um serviço prestado ao Senhor. Mas todo cristão, ele deve trazer marcas não físicas de um serviço prestado a Deus, deve trazer marcas não físicas de um envolvimento com o Evangelho, mas ele deve trazer marcas no seu caráter, de que ele tem servido ao Senhor, que ele ama a Cristo, que ele está envolvido na obra e que ele tem levado uma vida de serviço ao nosso Deus. Ele deve trazer marcas no seu caráter. Deve-se ter marcas de um caráter cristão. E marcas de um caráter cristão e marcas de o ser uma nova criatura, quando diz no versículo 15 de Gálatas capítulo 6. E eu queria ver com os irmãos, rapidamente, algumas marcas que o cristão deve trazer. Como Paulo trazia, né? Não literalmente como Paulo, tá, irmãos? Mas algumas marcas que o identificavam e provavam e validavam o serviço que ele prestou a Cristo e que ele prestava a Cristo. Marcas que mostravam a qualidade, né, do seu serviço. Né? Uma das marcas que mostram o caráter de um seguidor do Senhor Jesus Cristo, que mostram, uma das marcas que mostram o caráter de um verdadeiro cristão, é a piedade. Piedade. Tito capítulo 2, irmãos. Deixa aberto em Efésios. Vá mais para frente um pouquinho. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, vamos ler do versículo 11 em diante. Amém? Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado. E o que essa graça faz? Trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens de toda língua, raça e nação, como está em Apocalipse, diante do trono, impossível de ser contado. Trazendo salvação a todos os homens. 12. Ensinando-nos, a graça não só traz salvação, mas ensinando-nos que, renunciando à impiedade,
O que é impiedade? Impiedade é o contrário de piedade. E ensinamos a renunciar à impiedade, né? O que é piedade? É uma devoção santa. Então, se impiedade é devoção santa, impiedade é o contrário de devoção e o contrário de devoção santa, né? A renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Rejeite a impiedade e viva piamente. Piedade é a marca que traz um caráter cristão. Piedade é você se portar devotadamente, se portar santamente. 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Os testemunhos de Jeová odeiam esse versículo, até mudaram. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A piedade entre os cristãos maduros, ou os verdadeiros cristãos, é uma marca, irmãos, distinta. Quando eu digo uma marca distinta, quando você olha para o irmão, você consegue identificar a piedade na vida dele. Você consegue identificar que há ele está assim, devotamente, santamente empenhado em obedecer ao Senhor, em quaisquer área que seja. Em quaisquer área que seja. Uma marca dessa, um crente que tem um caráter como este, esta é uma marca, entre aspas, que pode ser apresentada como a marca de um servo do Senhor que não procura a sua glória, como Paulo disse. E é uma marca distintiva. Não são todos os que querem viver piedosamente, devotadamente, santamente. Pois, para que se viva piedosamente, são necessárias muitas coisas. Mas, dentre elas, eu destacaria a renúncia. Você já parou para pensar o que Paulo renunciou? Renúncia. É necessário renúncia. Porém, a verdadeira renúncia que leva à piedade, essa renúncia começa bem perto, bem próximo do coração. Não é? Isso traz uma complicação, uma problemática. Porque Jesus disse, onde estiver seu coração, estará a sua riqueza. Mas a gente não vai entrar nessa questão. Mas essa renúncia, ela começa bem perto, bem próximo do coração. Como tem sido resumido tudo, de quem tem resumido, eu perguntaria, você tem esta marca de um caráter cristão chamado piedade? Esta marca poderia ser usada por você para autenticar algum tipo de encaminhamento ou exortação para um irmão que está desviado, confundido, seja lá o que for, né? Um segundo ponto, uma segunda marca de um caráter verdadeiramente cristão, que está ligada ao primeiro, que eu citei, que um dos principais são esse, que é a renúncia. Renúncia, irmãos, é uma questão bem difícil, sabe por quê? Porque renúncia
significa literalmente abrir mão de direitos ou abrir mão daquilo que você acha que você mereça ou que você acha que seja seu, não é? Em um mundo onde você tem que lutar por seus direitos, quase não existe espaço para renúncia. Renúncia é realmente você abrir mão de direitos ou desejos. Mas a renúncia é um dos gomos que forma, na verdade, o caráter cristão. Atos capítulo 22, vamos até lá. E um bom exemplo de renúncia para nós, óbvio, excluindo o Senhor Jesus Cristo, onde Filipenses capítulo 2 fala daquela grande renúncia, de quem abre mão de tudo, mas é Paulo. Atos capítulo 22... O versículo de número 3 diz assim, amém? Atos 22, 3 diz, Paulo está se referindo a si e falando alguma coisa da sua vida para nós, para que a gente entenda como a sua vida chegou a ser uma vida piedosa e o que envolveu a sua renúncia. Diz assim, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel. Não dá para a gente se aprofundar aqui, mas a gente poderia dizer que na formação judaica, Paulo fazia parte daqueles que tiveram acesso aos melhores... Vamos dizer que Paulo se formou em Direito em Harvard, né? Ou em Oxford, sei lá. Mas é nesse naipe que ele está tratando. Ele diz assim, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. E quando ele fala isso, irmãos, ele fala com propriedade, porque qualquer pessoa podia jogar na sua cara e falar, é mentira. Ele fala, zeloso de Deus. Como todos vós sois. Para que Paulo chegasse àquele ponto de marcas não só físicas, mas marcas espirituais, de ter um verdadeiro caráter cristão, foi preciso que, para que ele fosse um homem piedoso, ele tivesse renúncia na sua vida. Filipenses, capítulo 3. Vamos um pouco mais adiante, irmãos. Filipenses, capítulo 3. O verso de número 5. Ele começa dizendo o seguinte, circuncidado ao 8º dia. Tá, uma prática judaica comum. Não é uma prática cristã. Então o judeu circuncidava o seu filho ao 8º dia, apresentava ao templo, mas não é uma prática cristã. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Os irmãos sabem quem eram os fariseus. 6. Segundo o zelo, né, perseguidor da igreja. Porque entre os fariseus, aqueles que faziam isso, tinham certo destaque. E ele diz, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está abrindo mão de ostentação. Ele está abrindo mão, irmãos, de algo, né, de coisas que muitos cristãos nos nossos dias correm atrás. Algo que lhe dê evidência, algo que lhe dê ostentação, algo que coloque ele num bom lugar, né, na sociedade judaica. Algo que lhe trazia privilégios, algo que colocaria ele de uma maneira assim separada daquelas pessoas mais simples e insignificantes. Aquilo daria a ele uma notoriedade. Talvez ele fosse uma personalidade. 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Veja só.
Quando e como ele vê todas as coisas como se não valendo nada? Quando a questão é o conhecimento de Cristo. Eu sei que é um ideal difícil de ser alcançado por nós, né? Mas deveríamos estar lutando por este ideal. Quando a questão é conhecer a Cristo, nós deveríamos considerar todas as outras coisas como secundárias. Não é? Talvez não como esterco, como ele fez aqui, porque seria o ideal. Mas o conhecimento de Cristo, o conhecer a Cristo, né, deveria ser algo mais desejado na vida do crente do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro conhecimento, do que qualquer outra posição, do que qualquer outra condição. Veja só, comparando o conhecimento de Cristo com as outras coisas, ele chama isso de excelência. Ele fala assim, ó, e na verdade tenho também por perto todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Veja só, aqui nós estamos tentando conquistar. Aqui ele está lançando fora. Porque ele diz, pelo qual Senhor Jesus Cristo e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, escubalon, excremento de animais, titica de bicho. Ele diz, para que possa ganhar Cristo. Muitas vezes, aquele desejo que você tem de ter uma vida espiritual sadia, fortalecido, de ter um contentamento com Cristo e com tudo aquilo que Cristo representa em sua vida, muitas vezes aquilo que você quer, uma vida espiritual expressiva, de peso, aquela vida espiritual que quase inabalável, que te sustenta em toda e qualquer condição e situação, não é? Ela está acondicionada às suas escolhas e seus valores. Para que você possa, sim, ter esse conhecimento de Cristo. E a sua renúncia, a nossa renúncia em relação a tudo isso que eu digo, eu poderia ter expandido mais, meu tempo não dá, possa ser uma marca de um caráter de um cristão autêntico e que lhe dê condições de ajudar alguém, que ele pode usar isso como uma autoridade. Não é? E eu perguntaria, como estão as suas renúncias enquanto marca de Cristo na sua vida? Né? De que maneira as suas renúncias têm corroborado para fortalecer e construir o seu caráter cristão? Marcas de Cristo. O terceiro e último ponto, rapidinho, talvez eu consiga falar em 3 minutos, seria submissão à palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia e vê a vida de alguns personagens, principalmente no Novo Testamento, é até difícil você identificar algum tipo de obediência dele. Existe uma obediência geral contra a igreja. Mas de um personagem ou outro, é difícil você identificar no Novo Testamento uma desobediência, né? Parece que a obediência era algo, assim, bem forte no caráter de todo o servo do Senhor, de todo o cristão, né? Então, a submissão à palavra de Deus é algo que constrói, é algo que marca o seu caráter, é uma marca do caráter cristão. É uma marca que todos nós deveríamos trazer e era uma marca que deveria ser visível, a ponto de outras pessoas poderem enxergar, como Paulo falou, eu trago as marcas, vocês já me viram, vocês conhecem, não é? Somos conhecidos, irmãos, pelas nossas ações. Você pode enfeitar suas palavras e adocicar ela como você quiser. Você é conhecido por suas ações. Somos conhecidos por nossas ações.
Porque as nossas ações mostram marcas. Né? Não precisamos abrir, mas Provérbios 20:11 fala assim que até uma criança se dará a conhecer por seu proceder. Se até uma criança se conhece por seu proceder, imagine um adulto. Não é? Imagine nós, imagine eu, imagine você. Sabemos que o homem tem a tendência de justificar suas ações. Ou por meio de jogar a culpa no outro. Ah, Senhor, comi a maçã, a Eva deu. Não é? Eles tentam justificar. Ou por meio de intenções indignas. Chega o profeta Samuel, fala para Saul, matou todo mundo? Matei. Esses berros que eu estou ouvindo aqui, de que é? Ah, o povo quis poupar o melhor para o Senhor. Isso não é obediência. Isso não é submissão à palavra de Deus. Uma marca forte na vida de um cristão que molda, destaca, enaltece e faz com que o seu caráter brilhe é a sua reação quanto ao ministério da palavra de Deus, quanto à palavra do Senhor. Os verdadeiros cristãos sempre mostraram um caráter de submissão à palavra de Deus e um prazer crescente cada vez mais quanto à palavra de Deus. Era o gozo do seu coração, na verdade, né? Jeremias 15:16, achando as suas palavras, logo as comi. E a sua palavra para mim foi gozo, foi alegria, né? Eu acho bonita essa parte. No meu coração. O salmista diz, Salmo 119, 105, luz para o meu caminho, sabe para onde piso? Né? Ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É verdade que a palavra de Deus não é sempre suave. Não é. Mas não pelo fato de ela ser dura, mas pela condição que nós vivemos. Por conta dos nossos pecados, ela se torna dura. Né? E ela é dura mesmo para os crentes, irmãos. Vem o profeta e fala assim, Davi, vem um viajante distante, e uma pessoa que tinha muito gado, pegou e tirou a única ovelhinha de uma mulher, de uma família, de um homem que tinha, matou e deu para o viajante. Ele tinha muito gado, tirou, ela dormia no seu regaço, ficava com ele. Davi falou assim, eu tenho que morrer. E o profeta falou assim, esse homem é você. Esse homem és tu, tu és este homem, ele falou para Davi. E eu perguntaria, pensando em marcas cristãs, caráter cristão, marcas que mostram o caráter cristão, como vai essa submissão à palavra de Deus? Você tem esta marca, ela é perceptível. Uma outra marca perceptível do caráter de um cristão é um grande desejo de viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Deus certamente foi glorificado na vida de muitos dos seus servos. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Ele disse não, irmãos, para uma vida de ostentação, disse não para uma vida de evidência, disse não para uma vida de conhecimento, para uma vida nababesca, para uma vida de mordomia, para uma vida de riqueza. Ele disse não para o trono do Egito. Hebreus capítulo 11, falando de Moisés. Moisés disse não. Porque o que ele quis fazer, ele fez para a glória
de Deus. A gente pode dizer que quando ele liderou o povo de Israel para sair do Egito, irmãos, ele, assim, olhando com os olhos do mundo, ele só perdeu. Se ele tivesse ficado dentro do palácio, ele tinha ficado rico. O povo não tinha saído, a escravidão tinha continuado. Mas a verdade é que isso aconteceu. Recusar a adorar outros deuses, um Deus feito de uma imagem, feito uma estátua, né, levantada, em louvor a deuses estranhos, né? Isso não traria glória ao Senhor? E Misael, Azarias e Ananias disseram não. Ao risco de ser lançado na fornalha de fogo. Ser proibido a orar para outros deuses. Daí vai o jovenzinho Daniel, na sua janela virado para Jerusalém, correndo o risco de ser lançado na cova dos caráter cristão. Viver para a glória de Deus. Fazer tudo para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Não aceitar livramentos, antes preferir ser torturados para manter a sua fé, para que Deus fosse glorificado. Hebreus 11:35, antes ele diz, foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Só uma coisa levou esses homens a fazer o que fizeram e passar por que passaram. Desejo de ver para a glória de Deus. A sua vida traz essas marcas, marcas de alguém que vive para a glória de Deus. Que todos nós possamos pedir a ajuda do Senhor e estejamos abertos, não é, para o que vamos aprender do Senhor. E que estejamos preparados para a mudança. Eu acho interessante, irmãos, que o pastor Carlos falava assim, quando você for orar e falar assim, ó Senhor, que seja feita a sua vontade em minha vida, cuidado. Se pedir isso, esteja preparado para mudanças e grandes mudanças, não é? Mas que todos nós possamos trazer essas marcas, que as pessoas possam nos identificar, quando dissermos assim, sou cristão, estou tentando te ajudar, falando de Cristo e te encaminhando, e as pessoas possam ver algo na sua vida que dê suporte e autoridade para aquilo que você está falando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Deus abençoe.